Veja, eu não posso adiantar porque a gente ainda não concluiu o pacote. Eu estou num processo de discussão muito séria com o governo, porque eu conheço bem o discurso do mercado, conheço a gana especulativa do mercado, e eu, às vezes, acho que o mercado age com uma certa hipocrisia, sabe, com uma contribuição muito grande da imprensa brasileira para tentar criar confusão na cabeça da sociedade. Acontece que nós não podemos mais jogar, toda vez que você tem que cortar alguma coisa, em cima do ombro das pessoas mais necessitadas. Nós temos que analisar, eu quero saber o seguinte, se eu fizer um corte de gasto para diminuir a capacidade de investimento do orçamento, a pergunta que eu faço é o seguinte, o Congresso vai aceitar reduzir as emendas de deputados e senadores para contribuir com o ajuste fiscal que eu vou fazer? Porque não é só tirar do orçamento do governo, eu tenho que tirar. Os empresários que vivem de subsídio do governo vão aceitar abrir mão um pouco de subsídio para a gente poder equilibrar a economia brasileira? Vamos aceitar? Eu não sei se vão aceitar. Considerando que, por enquanto, ao menos por enquanto, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem a disposição de se candidatar novamente, a gente sabe disso, mas por enquanto tem essa limitação jurídica. O que vocês esperam para que o que aconteceu lá se repita aqui? Tem um primeiro obstáculo que é vencer a inelegibilidade, né? Ô Débora, nós temos o plano A e o plano B. O plano A é Jair Bolsonaro e o plano B é o plano A. Não tem outro caminho para nós aqui. Nós entendemos que as razões que levaram à declaração de inelegibilidade deles chegam a ser infantis, são absurdas. E a população reconhece isso. Muito do que aconteceu com o Trump, o resultado lá, Débora, acho que tem a ver com a perseguição que ele sofreu. O remédio em excesso vira veneno e a população tende a se solidarizar com quem é perseguido injustamente, como acontece com o presidente Bolsonaro aqui. Ele não roubou ninguém, não tem atos de corrupção no seu governo, ele enfrentou uma pandemia, enfrentou consequências da guerra da Rússia com a Ucrânia, a maior crise hídrica nos últimos 92 anos no Brasil, desastres ambientais, e ainda assim entregou um Brasil com superávit de mais de 52 bilhões de reais para o Lula, algo que nunca tinha acontecido nesse país, e é óbvio que ele deixa um legado, em especial de retirar do armário essa direita, de resgatar o sentimento de patriotismo e tantos outros legados que não vão se perder com essa perseguição que sofre Bolsonaro. Pelo contrário, muitos brasileiros, onde eu vou, em qualquer lugar do Brasil, que frequentam classe A, B, C, D e E, é unânime o carinho e o reconhecimento do presidente Bolsonaro. Então acho que a bola, mais uma vez, como sempre esteve, Débora, está com o Supremo, de desfazer uma injustiça. Se eles descondenaram Lula, depois de tudo que ele fez, toda a roubalheira que ele liderou aqui nesse Brasil num passado muito recente, não há a impossibilidade de que a situação de inelegibilidade do presidente Bolsonaro se reverta também. Quando a equipe econômica fizer ajustes no orçamento, poder ter margem orçamentária. E, aliás, isso inclusive é coerente com o restante do orçamento. Como falei ainda há pouco para vocês, as emendas são parte do orçamento da União. O orçamento da União, ele é regido também, os parâmetros do orçamento da União estão na lei de responsabilidade fiscal. Então, o que ocorre com o restante do orçamento da União, com a dotação orçamentária dos ministérios, do Executivo, do Judiciário, é óbvio que também deve ocorrer com as emendas parlamentares. É nesse sentido que vamos argumentar pela restauração do texto original no termo bloqueio. E o senhor acredita que tem apoio? O presidente sinalizou que tem apoio? Nós vamos... Aí é uma tarefa mais nossa, das lideranças do governo, do que propriamente uma tarefa assim, para o presidente. Ficamos felizes quando o presidente já disponibiliza colocar na pauta já terça-feira. Mas o mais importante para o governo, a despeito de tudo, é que o PLP seja aprovado. Nós temos uma espécie de congelamento do orçamento. Nós temos pelo menos 1/3 das emendas parlamentares que ainda não foram liberadas, é necessário que elas sejam liberadas e é necessário que a gente avance com as agendas relativas ao calendário orçamentário desse ano. Temos 21 PLNs de interesse do governo que está na CMO, precisa o CMO ainda ouvir a ministra Simone Tebet, precisamos aprovar o texto base da lei de diretriz orçamentária e precisamos também aprovar o texto da lei orçamentária. Isso tudo ainda com vetos que temos que apreciar. Então, o mais importante é que a aprovação do PLP nós possamos dar o passo seguinte para liberar os recursos de emendas parlamentares, mas, sobretudo, para que a Comissão Mista de Orçamento possa restaurar o funcionamento. Senador, já foi escolhido o relator?
Não, isso aí deve ocorrer na segunda ou na terça-feira, né? Não cheguei a detalhar sobre isso com o presidente Pacheco, mas na segunda ou na terça trataremos disso. Sobre o mercado de carbono, o governo tem alguma demanda para retirar do texto? Não, o governo, inclusive, ainda ontem nós sentamos com os representantes da oposição, que tinham questões a completar no tema sobre o debate de carbono, conversamos com eles até por volta das 16 horas, eu creio que está arredondado o texto que vai ser votado sem controvérsia na terça-feira. Senador, uma outra pergunta. Com essa mudança que o senhor defende, que o governo defende, volta para a Câmara? Volta para a Câmara. Certeza que volta? Não, com certeza, porque não é uma emenda de redação, e são categorias diferentes. Contingenciamento é diferente de bloqueio. Então, com essa emenda, não tem como essa emenda ser de redação. Então, é uma emenda que altera o texto, ele voltará para a Câmara. Mas, eu repito, fundamental para nós é tentarmos aprovar o texto, o PLP das emendas, né? Se conseguirmos fazer esse ajuste, é de melhor tom. Só em relação às emendas represadas já desse ano, né, que no caso o Dino bloqueou, essas mudanças são daqui para frente, né? Não dão transparência nas atuais. O ministro não cobrou uma mudança nas atuais? O que vocês estão pretendendo fazer nas deste ano? Né? A lei, aprovada nas duas casas, sancionada pelo presidente da República, as emendas que ainda restam ser pagas, que é algo basicamente de 1/3 das emendas parlamentares que restam ser pagas, elas vão ter que cumprir as regras novas. Porque a lei aprovada, obviamente, ela sobrevém sobre a lei orçamentária e sobre a execução da lei orçamentária, já que é uma lei complementar e a complementar a Constituição e vai passar a cumprir o seu exercício, vai passar a atuar diante da lei orçamentária. Então, o restante das emendas que terão que ser liberadas, elas terão que cumprir o dispositivo da lei. Serão liberadas daqui para frente, mesmo que sejam de anos anteriores? Todas. Esse é o meu entender. Tá. A lei, ela é aprovada pela Câmara, aprovada pelo Senado, ela terá que ser, aprovada pela Câmara, aprovada pelo Senado, e em seguida sancionada pelo Presidente da República, é a lei que passará a valer e a reger todas as emendas parlamentares. Líder, aprovando isso na próxima terça, tem alguma previsão de reunião lá no Supremo novamente para ter algum... Eu acho que tendo essa lei complementar, o pressuposto que faltava, né? Eu estou confiante que após isso nós teremos a desobstrução, desbloqueio de tudo para ter a execução, mas por óbvio também para cumprir o exigido pelo Supremo Tribunal Federal, né? E obviamente concluímos o calendário orçamentário para o ano que vem, que tem muita coisa para ser feita. O ministro Haddad falou, não sei se foi hoje, se foi ontem, que tinha uma previsão de reunião, o presidente Lula queria se reunir com o Pacheco, com o Lira, para discutir a questão do pacote de corte de gastos. O governo ainda está ultimando os entendimentos sobre os ajustes que devem ser feitos. O ministro Haddad também manifestou ao ministro Padilha que gostaria de conversar com os líderes de governo. Então, eu creio que esta agenda deverá ocorrer na próxima semana e o presidente, obviamente, não fará nada, nenhum gesto, nenhum movimento sem conversar com o parlamento. Seria Haddad, líderes e presidente Lula? Preliminarmente. Eu acho que aí depois o próprio presidente conversa com os presidentes da Câmara e do Senado. Você vai falar com o Pacheco sobre isso agora ou... Não, porque o próprio governo ainda não ultimou os acertos em relação aos cortes de gastos que são necessários. O senhor sabe o que é que está causando maior... Não tenho maiores detalhes. É preciso ter uma concertação no próprio governo, né? É óbvio que algum ajuste em uma área ou outra tem uma divergência de uma área ou de outra para nós termos um texto final. Mas eu estou muito confiante que isso deverá, e o encaminhamento deverá ser já anunciado ainda essa semana. Uma dúvida de procedimento, deve anunciar o pacote antes de apresentar para os líderes ou o senhor acha que só deve apresentar depois? Nós estamos à disposição, tanto eu quanto meus colegas, o líder em exercício Otto, o líder Guimarães, estamos à disposição, se for necessário uma apresentação prévia para nós, assim o presidente o fará. Então eu acho que o primeiro momento é o governo ajustar internamente sobre quais serão os detalhes a serem estabelecidos sobre os cortes. Líder, o senhor disse que volta para a Câmara se houver essa mudança. A expectativa de vocês para a sanção é de quando ainda este? A gente quer ainda semana que vem, porque nós tem necessidade, a gente está começando a correr contra o tempo, né? Já estamos, a partir da semana que vem, já estaremos quase no meado de novembro.
O calendário legislativo terá que se encerrar entre 19 e 20 de dezembro. Nós vamos ter ainda um calendário de semiótica, tem que abrir prazo de emendas ao orçamento da União do próximo ano, temos que fazer uma sessão do Congresso e apreciar vetos e ao mesmo tempo apreciar PLNs, temos que votar a LDO, temos que votar a lei orçamentária. Então tem muita coisa para ser feita, com tempo escasso para isso. Então o ideal é que nós possamos resolver essa questão do PLP na próxima semana.